Olá, hoje eu quero compartilhar uma experiência. Uma experiência, sim, algo que eu aprendi depois de ler tantas vezes o livro de Crônicas. Uma coisa me chamou a atenção. No capítulo 18 de 2 Crônicas, com o rei Josafá. Rei Josafá, um dos grandes reis do povo de Judá, o reino do sul, depois que houve a divisão, dos reinos, depois da morte de Salomão, e fruto da desobediência do povo. Fruto da própria desobediência de Salomão, de Davi, por não serem perfeitos como nós não somos perfeitos. No capítulo 18, nos primeiros versículos, diz assim: tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe, e ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que viera com ele, com Josafá, e o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Acabe persuadiu Josafá a ir com ele para a guerra. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote Gileade? Respondeu-lhe Josafá: serei como tu és, o meu povo como teu povo. Iremos contigo à peleja. Bem, no livro de Crônicas, um livro histórico, uma narrativa histórica do povo de Deus ali no Antigo Testamento, a palavra de Deus. E nós vemos aqui, nesse trecho, um breve relato de um acontecimento importante no reinado do norte, Israel do sul, Judá, depois da divisão, tudo tendo Deus cumprido fielmente, depois de ter falado por boca de profeta. Como ainda acontece hoje para o povo de Deus e a igreja. O que podemos ver aqui são dois reis, o de Judá e o de Israel, e eles são ligados por laços de família. Josafá casou o seu filho, herdeiro do trono de Judá, com a filha de Acabe. Que maldição! Sabe por quê? Acabe era um rei ímpio, um israelita degenerado, vendeu-se a si mesmo para praticar pura iniquidade. Que bem poderia um homem piedoso como Josafá receber de um homem tão mau como Acabe? Acabe era obstinadamente iníquo, idólatra, perseguidor dos seguidores do Deus Altíssimo. Talvez não houvesse um rei em Israel que perseguisse tão malignamente profetas do Deus Altíssimo como Acabe. Pois bem, foi com esse homem que Josafá uniu-se em laços de família, dando seu herdeiro ao trono para a filha dele, Atalia. E houve teólogos de séculos passados que disseram que esta foi a pior aliança de todos os tempos feita por alguém da casa de Davi. E eu hei de concordar. Olha, Josafá foi um rei estabelecido por Deus, que recebeu de Deus um reino firme, um trono firme, pelas mãos e autoridade do poder de Deus. Venceu batalhas seríssimas pelo poder e livramento do Senhor, Deus dos exércitos. Ele tinha riquezas e honras em abundância. Tanto seu povo lhes trazia fielmente seus tributos e honras, quanto os inimigos, os povos ao redor, inclusive os tradicionais inimigos filisteus. Ele estruturou o reino, fortificou as cidades, ele tinha piedade, tinha uma excelente gestão pública, uma visão espiritual eclesiástica que poucos após Davi e Salomão tiveram. Ele temia a Deus. E nós vemos no decorrer do capítulo 17, quando começa, 2 Crônicas começa a contar o reinado de Josafá, a sua dependência do Senhor diante das batalhas que enfrentava. Pois bem, pois ele fez uma aliança com um rei
ímpio, Acabe, e aceitou ir para a guerra com ele como sendo do próprio povo de Acabe. E ser com Acabe na guerra de Acabe. No capítulo 18, a gente vê que Josafá é quase morto. E Josafá foi quase morto porque ele foi confundido com Acabe pelos inimigos. Mas ele gritou e Deus confundiu os inimigos que o deixaram de percorrer um socorro, livramento do seu Deus. Naquela batalha, Acabe foi morto, seu povo perdeu a batalha, e no capítulo seguinte começa a falar de Josafá. Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz, para Jerusalém. O vidente Jeú, o profeta, filho de Anani, saiu ao encontro de Josafá e lhe disse: devias tu ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem a Deus, Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscardes a Deus. E o verso 2 tem que ser um alerta para nós. Devias tu ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Acabe claramente era uma pessoa que aborrecia a Deus. E o original dessa palavra é odiar o Senhor. É ser inimigo do Senhor. E a palavra é daqueles que praticam o mal, daquele que é perverso, quer dizer criminoso, impiedoso. E muitas vezes nós estamos optando por nos ligar, por nos associar, por agendar nosso tempo com pessoas que aparentemente são até bacanas, não são perversas, não odeiam a Deus como Acabe, mas que não são as pessoas que Deus tem para nós utilizarmos o nosso tempo com elas, nossos talentos, nossa energia. E aí não vai dar liga, não vai dar paz, não vai render frutos de justiça e frutos para a glória de Deus. Precisamos estar atentos a isso. Eu aprendi isso essa semana. Deus tinha me mostrado neste texto, numa leitura normal, consecutiva do meu devocional, mas eu já tinha agendado uma programação. E Deus me falou: você vai gastar o seu tempo e a sua energia com aqueles que não me honram, com aqueles que não me amam, com aqueles que não me glorificam. E aí eu não desmarquei, eu fiquei sem graça de desmarcar. E realmente os meus dias no compromisso que eu fiz não foram agradáveis, não foram tempos de paz, foram tempos que eu vi que não glorificaram a Deus. E eu espero que eu tenha aprendido a lição e nós precisamos estar atentos, porque hoje em dia parece estar mais difícil uma batalha espiritual, até mesmo nas questões em que precisamos ter mais discernimento daquilo que é de Deus e daquilo que não é. Porque o inimigo, ele realmente pode se vestir com pele de cordeiro, mas não é bem um cordeiro, é um lobo. Mesmo que tenha a aparência do bem, mas não é o bem que Deus tem para nós. Precisamos estar em comunhão afinada com o Senhor e seu Espírito, para não cometermos erros como os de Acás, como os de Josafá, que fez aquilo que levou-lhe a receber uma reprimenda do Senhor. No decorrer do capítulo seguinte, a reprimenda que o Senhor deu a Josafá, a gente vai ler como que ele continua fazendo reformas espirituais tremendas. Ele continua seguindo o caminho do Senhor, obedecendo a Deus, servindo fielmente, enfrentando batalhas dificílimas, guerras dificílimas, firmado no Senhor, esperando no livramento do Senhor, e o Senhor livrando sempre o seu povo sob a liderança de Josafá. Sabe o que acontece? No capítulo 20, depois de Deus operar tremendamente através de Josafá,
Fala assim, no capítulo 20, 2 Crônicas, verso 35. Depois disso, grandes e tremendas reformas espirituais, batalhas tremendas e Deus livrando. O rei Josafá, rei de Judá, se alia com os Acasias, filho de Acabe, rei de Israel, que também procedeu iniquamente. Aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém Eliezer, filho de Dodavá, de Meressa, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruirá as tuas obras. E os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. E o que resta a nós, com estes exemplos? Josafá levou uma reprimenda quando ele retornou da guerra que ele se aliou a Acabe. E agora, depois de tantas experiências continuadas com Deus, ele se alia a Acasias, um homem ímpio igualmente a Acabe. E Deus destrói aquelas obras de Josafá com Acabe. Dinheiro perdido, energia perdida, tempo perdido, esforços de trabalhadores perdidos. Por que te aliaste com Acasias? O Senhor destruiu as tuas obras. E os navios se quebraram e não chegaram a Tarsis. E nós, como nós podemos aprender com esta experiência do rei Josafá, um rei que fez o que era bom aos olhos de Deus? Precisamos olhar para a nossa pecaminosidade crucificada na cruz, mas nunca totalmente mortificada, e clamar ao Senhor, clamar a Deus por nossos pecados internos e persistentes. Uma torturante escravidão do coração pecaminoso. Clamar a Deus para destruir este hóspede escuro, cuja presença oculta torna e pode tornar nossa vida um inferno. No entanto, o Senhor não nos deixou aqui sem a sua graça. A cruz permanece e atende às nossas necessidades nas mais profundas dificuldades da alma. Graças a Deus, porque o pensamento da cruz, o túmulo vazio, a ascensão de Cristo, essas realidades são muito maiores do que deve ter sido, por exemplo, a visão de Davi, da espada de Golias, com a qual ele arrancou a cabeça do gigante e libertou seu povo das mãos dos filisteus. A lembrança de nossos pecados, de nossas muitas tentações, de nossas quedas, de nossas escolhas erradas, são cobertas pela cruz de Cristo, pelo seu sangue derramado ali, pela sua salvação, pela sua intercessão dos céus por nós, pela grande graça que salvou um grande miserável, uma grande miserável, como eu, como você. Não há tesouro tão maravilhoso como a experiência contínua da graça do Deus triuno para conosco, a única que pode subjugar o surgimento do pecado interior, e que peçamos ao nosso Pai Celeste mais dessa graça, para não nos metermos em enrascadas como a do rei Josafá. Que Deus nos agracie.